Quero dar uma palavra primeiramente para todas as mamães, todas as famílias. Um domingo antes do Dia das Mães. Os shoppings estão fechados e muito comércio também está fechado. E você talvez esteja pensando: como é que eu vou comprar um presente para minha mãe? Vou comprar pela internet. Então, ouça bem. O que a sua mamãe precisa nesses dias não é de presente. O que a sua mamãe precisa nesses dias é de uma família unida, de uma família presente, de uma família espiritual, de uma família que tema a Deus, de uma família que tenha fogo nos olhos, paixão no coração. Então eu quero te dar 8 dias, de hoje a 8 dias, para você convencer a sua mãe que você é um homem de Deus, que você é um filho, uma filha de Deus. E no domingo que vem a sua casa talvez não esteja cheia dos parentes, como sempre, todos os anos acontecem. Mas no domingo que vem a sua casa estará cheia da glória do Senhor. E tudo será diferente. Será um Dia das Mães inesquecível. Eu estarei pregando domingo que vem, se Deus assim nos permitir, sobre, pela manhã, mães que rompem diante das suas crises. À noite, mães que vencem os desafios em tempo de crise. Pastor, é tudo igual. Não, romper é ultrapassar aquilo que está obstruindo o caminho. E vencer são circunstâncias, são adversidades. Então preste atenção. Viva essa semana de forma singular, pensando nas mamães de domingo que vem. Essa semana ficou uma expectativa, e eu preciso dar essa palavra antes de pregar. Essa semana ficou uma expectativa sobre a abertura dos templos. Saiu uma minuta a respeito da formalização, né, das condições, normatizando as condições de funcionamento dos templos. A informação que eu tenho é que não foi assinado pelo governador, porque ele quer ler, apesar de ele ter dado liberdade ao secretário de saúde do estado do Paraná. Ele quer saber o que foi escrito primeiro, para depois ele assinar. Mas eu quero me dirigir à Igreja Alameda. Eu quero me colocar de todo o coração e quero pedir que os membros da Alameda e todos reflitam. Nós conhecemos muito bem o país que vivemos. Nós conhecemos como que as reações e as respostas surgem, saem. Na terça-feira nós teremos uma reunião com a nossa diretoria para ruminarmos, conversarmos sobre essa possibilidade de voltarmos ao culto presencial. Mas eu quero que você reflita no que eu vou falar agora, sobre os motivos que eu vou apresentar. No mundo político, o que a mídia diz tem muito valor. No mundo político, a influência da mídia é muito forte. A mídia constrói, a mídia destrói, a mídia manipula. No mundo político, o que a opinião pública se expressa, manifesta através da mídia, é muito importante. Então eu quero advertir a igreja a respeito de possíveis reações da mídia em relação à abertura de templos. Pastor, o senhor não está interessado em voltar aos cultos? Sim, eu estou. Eu estou preocupado com as condições que serão estabelecidas. A igreja já comprou termômetros,
Nós já mandamos confeccionar cartões plastificados, numerários, para que nós tenhamos senhas, porque 30% só do espaço físico poderá ser ocupado, além de todas as outras exigências. Mas a minha reflexão é que o membro da Alameda e você que está nos acompanhando pense, hipoteticamente, nós sabemos que algumas capitais, não sabemos se isso é verdade ou não, porque nem tudo que sai na imprensa, nem tudo que sai na internet é verdade. Mas tivemos vídeos, tivemos informações de funerais falsos, caixões com areia, a corrupção à solta. Temos informações de que hospitais estão sendo equipados com dinheiro que deveria ser investido na saúde, em favor do povo. Ou seja, o Brasil de sempre, o Brasil de sempre, o Brasil de sempre que nós não queremos mais. Nós queremos um Brasil onde as verbas sejam canalizadas, direcionadas e cheguem à pessoa, e não beneficiem instituições. Então preste atenção, por que eu estou falando isso? E brabo, estou brabo. Porque se daqui a 30 dias o número de óbitos em Curitiba aumentar, as igrejas serão acusadas, responsabilizadas. É assim que funciona. Irão dizer, a imprensa vai dizer que as igrejas não quiseram cooperar, não quiseram respeitar. Não importa se os shoppings vão abrir, não importa se as praças vão encher, não importa se baladas estejam acontecendo, não importa, as igrejas serão responsabilizadas. Então eu quero lançar um desafio à reflexão, que a igreja somente volte quando for realmente seguro, e ela não for vitimizada ou acusada, responsabilizada por coisas que nem aconteceram ainda, e nem podem acontecer, mas vão criar. É isso que eu vou conversar com a nossa diretoria. Por quê? Porque, irmãos, Alameda está dando um exemplo de vida maravilhoso, não é verdade? Esse time maravilhoso. Vocês não veem, mas lá o multimídia, sonoplastia, os câmeras. Ali nós temos o nosso estúdio. Nós temos intercessores. Nós temos um funcionário lá na parte externa, dando segurança. É um time, é uma equipe. Tem muita gente trabalhando. E você que está do outro lado, nossa área de comunicações. Você que está do outro lado recebendo tudo isso com amor. Sexta-feira, culto de libertação. Sábado, culto de jovens e adolescentes. Domingo de manhã e noite, nós temos nossos cultos normais. Tudo isso para chegar até você. Essa semana nós teremos jejum e oração de terça, quarta e quinta, das 9 às 18 horas. Não poderá haver acesso livre. São pastores e líderes, ou alguém que o líder tenha competência de liberar. Não é para qualquer um, no sentido assim, para todos, eu posso ir lá, pastor? Não, não pode, sem autorização não pode. É para pastores, líderes e membros da diretoria, se assim quiserem, ou pessoas que tiverem autorização prévia. Pastor Calixto, nós teríamos aqui um congresso com o pastor Tom, Sampaio, mas sobre curas, ouvindo Deus, mas devido à pandemia, o congresso foi suspenso. Mas o pastor Tom fará uma live com o pastor Calixto, e nessa live
Ele vai atender os nomes que forem sendo colocados com pedidos, ele vai orar. Então o pastor Calixto faz um apelo que você participe dessa live no Instagram amanhã às 17 horas. E quem sabe você que está enfrentando uma situação de enfermidade, muita coisa possa mudar na sua vida, um milagre de Deus vai acontecer. Aliás, é o nosso tema de hoje. Vivendo o sobrenatural em tempo de crise. Vivendo o sobrenatural em tempo de crise é o que nós mais sonhamos. Nós queremos Deus. Lembra daquela música? Eu quero é Deus, eu quero é Deus, eu quero é Deus. Lembra dessa música? Sim, você lembra? Só que nós queremos Deus quando a porca aperta, quando a crise chega, quando as dificuldades aumentam. Mas nosso desafio nessa mensagem, apesar de vivendo o sobrenatural de Deus em tempo de crise, nós vamos construir uma palavra onde tem momentos da nossa vida que nós esquecemos que o sobrenatural de Deus está ao nosso alcance. Quem aqui já percebeu, muitos filmes começam como? Muitos filmes começam com cenas do final, não é assim? Até algumas músicas, canta-se o estribilho, canta-se o coro e depois entra no começo, no início da música, não é assim? Alguns filmes começam com aquela cena que faz parte do fim do filme. Aí de repente corta e entra-se na tela, 7 dias antes. Lembram disso? Aí começa um ambiente totalmente diferente. Totalmente diferente. Uma família, não é? Então eu quero que você pense assim. Agora, quando eu estiver pregando. A pandemia começou aproximadamente há 6 meses atrás. Na China. Então eu quero que você pense agora, vivendo um tempo antes do início da pandemia na China. Outubro passado. Quando o mundo estava de vento em popa. Crescimento, bombando, exportações, no Brasil, sinalizações de crescimento, aprovação da reforma da Previdência, e todo mundo dizendo, agora o Brasil vai, agora vamos fazer aquela outra reforma, aquela outra reforma, aquela outra reforma. Tudo isso, todos estavam entusiasmados. Empresários, investidores, a Bolsa de Valores saiu de 60 para 120. Lembra disso? Muitos esquecem rápido, memória curta. Então eu quero começar essa pregação com aquela expectativa antes da pandemia lá na China. Quando o mundo vivia um êxtase. Tempos bons. Então abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, verso 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande tempestade, ou grande temporal de vento. E subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois assim tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar obedecem? Sobrenatural. Sobrenatural é tudo que foge, que ultrapassa o natural. Lembra da sarça? Você ter fogo no mato, sem o mato queimar.
É você ter fogo no arbusto, sem um arbusto queimar. Isso chama atenção, porque é sobrenatural. Jesus andando sobre o mar é sobrenatural. Não é uma coisa natural andar sobre as águas. Não é natural. Jesus pega 5 pães e 2 peixes, faz uma oração e alimenta 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Então alguns chegam a dizer que tinha 20.000 pessoas. Como alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixes? Sobrenatural. Então, sobrenatural é tudo aquilo que excede as forças naturais ou a capacidade humana. É o extraordinário. É aquilo que nos encanta. É aquilo que atrai a nossa atenção. É aquilo que é realizado por uma ação poderosa de fé. Curar um enfermo, sobrenatural. Em nome de Jesus, levanta-te e anda, sobrenatural. O contrário de sobrenatural é aquilo que é comum, rotineiro, vulgar, sem nenhuma atração. Rotineiro, vulgar, comum. Eu preciso me aproximar. Rotineiro, vulgar, comum. A sua vida é assim, é rotina. Na sua casa, os nossos cultos, nós já sabemos como é que a semana vai começar e vai terminar. Tudo a mesma coisa. É igual tabuada. 2 × 2, 4. É sempre tudo igual. Deus quer tirar você da mesmice. Deus quer tirar você da rotina. Deus quer tirar você do comum e te levar para o sobrenatural. Uma vida que excede. Por isso que Paulo aos Efésios ele diz que quando nós falamos com Deus, nós vamos receber além do que pedimos ou pensamos. Isso é sobrenatural. Quando recebemos uma resposta de Deus, além do que pedimos ou pensamos. Então, como igreja, como povo de Deus, nós decidimos, já decidimos viver, sair do natural para vivermos o sobrenatural. Sair do natural, do comum, de tudo aquilo que não faz nenhuma diferença, não exerce nenhuma influência, não produz impacto na vida ou nas vidas, para experimentarmos o novo de Deus. Sobrenatural é viver a cultura do céu. Sobrenatural é nos apropriarmos daquilo que Deus planejou. Sobrenatural é nos ajustarmos aos propósitos eternos de Deus. Isso é sobrenatural. Eu não teria e não tenho dificuldades se o Espírito Santo me compungir, mostrar que eu devo interromper essa pregação aqui e começar uma outra. Isso é sobrenatural. É o Espírito Santo ter liberdade de dizer: você está fora do caminho, você está fora do foco. É por aqui. Sim, Senhor. Então vamos para cá, Espírito Santo. Vamos. Sobrenatural. É quando o céu desce e a terra se retira. Sobrenatural é quando Moisés sai do Egito, Faraó sai atrás, mas o mar vermelho se abre. É sobrenatural. A água é amarga, joga um lenho, a água fica potável. É sobrenatural. Sobrenatural é tocar na rocha, e a rocha produz um rio no deserto. Sobrenatural. Então você e eu precisamos, todos nós, entendermos que nunca foi tão propício buscarmos um sobrenatural de Deus. Mas, como no filme, 6 meses antes, deu para entender? Nós estamos em maio. 6 meses antes, alguém pensava em sobrenatural? Não, estava tudo bem.
Então, quando é que nós não pensamos em sobrenatural? Quando está tudo bem. O primeiro desafio é entender os riscos de vivermos indiferentes na busca do sobrenatural. Na visão de Deus, nós, os seus filhos, nunca devemos estar satisfeitos. Pastor Bill Hybels, uma vez pregando, ele disse: descontentamento santo, ou seja, nunca ficar satisfeito com aquilo que você já fez, com aquilo que você já conquistou, com aquilo que está acontecendo. Deus tem algo maior, Deus tem mais. Não é ser um avarento. Avarento não é ambição e avareza, não tem nada a ver com progresso, prosperidade e crescimento. A avareza é você ficar pensando em ter sempre para si. Quando temos uma visão do maior, é porque nós pensamos em mais pessoas para serem abençoadas, nós pensamos em mudar mais as circunstâncias adversas desse mundo. O sobrenatural de Deus precisa chegar em todo o tempo. Irmãos, eu tenho 65 anos e meio. Quem aqui lembra Etiópia? Você lembra da Etiópia? Aquelas crianças magrinhas, morrendo de fome. A ONU mandando milhares e milhares e milhares de toneladas de alimentos que nunca chegavam. O sobrenatural é fazer a resposta chegar aonde a fome está. Naquele dia, sendo já tarde, disse: passemos para o outro lado. Não tem nada de sobrenatural nisso. Os discípulos estavam cansados de atravessar aquele lago. Os discípulos estavam maduros, experientes em pegar o barco e atravessar o mar da Galileia, o mar de Tiberíades. Eles tinham experiência. Então não tem nada de sobrenatural nisso. Da mesma forma como não havia nada de sobrenatural há 6 meses atrás. Você fazendo projetos de investimento na sua empresa, você fazendo projetos de crescimento da sua família, você fazendo projetos de casamento, você fazendo projetos de investimento, você fazendo projetos de reformar a sua casa, você fazendo mundos e fundos de projetos. Há 6 meses atrás. Viagens. Projetos para viagens ao exterior. Muitos projetos. Podemos viver isso tudo no automático. A lei do trânsito, ou a lei de trânsito, ela diz que os lugares mais propícios para acidentes são os lugares mais próximos da sua casa. Ou seja, ou da sua cidade. Você fez uma viagem de 800 quilômetros. Quando está faltando assim 30, 40 quilômetros para você chegar, você começa a dirigir no automático. E você corre grandes riscos de acidentes. Quando a nossa vida, ela é movida pelo automático. Eu sei, eu conheço, eu domino essa área. Está tudo bem, está tudo sob controle. Você nem lembra de orar. Você nem lembra de parar e falar assim: Senhor Deus, eu devo ir. Davi, as suas mulheres, suas famílias, e daqueles 400 guerreiros, todos tinham sido levados, tudo. Mas Davi não se moveu. Davi chorou, Davi orou, Davi consultou a Deus. E depois ele perguntou: Senhor, eu devo ir atrás desses homens? Mesmo numa dor terrível, mesmo numa crise, Davi não se deixou levar pelo impulso. Eu tenho experiência, eu sou guerreiro, vou matar essa raça ruim. Não, ele perguntou: Senhor, eu devo ir? Deus disse: vai, mas o Senhor vai me dar vitória? Vou. Aí Davi foi. Mas
Quando você não vive na expectativa do sobrenatural, sabe o que acontece? Você governa, você domina, você decide, você investe, tal qual o escritor, o Tiago diz. O que é a vossa vida? Vossa vida é como um vapor que aparece e desaparece. Mas muitos estão dizendo assim: eu vou para tal cidade, e lá eu vou investir, vou crescer, vou construir, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Em vez de dizer, se Deus quiser, e se Deus assim permitir. Não. Quando você não vive na expectativa do sobrenatural, você controla tudo, você sabe, você tem dinheiro, você tem investimento, você tem empresa, você tem condições, você está com saúde boa, você está tudo bem. Então, para que sobrenatural? Foi isso, eu já disse isso aqui uma vez. O pastor Piradini, Pascoal Piradini, na Espanha, em Madrid, ele foi num restaurante e conversando com o maître, conversando ali, ele disse: olha, como é que vocês estão assim, com Deus, espiritualmente? E aquele maître olhou para o pastor Pascoal e disse: não, nós não temos pensamento muito com religião, não. A gente tem uma educação, sistema de saúde, temos uma moeda forte, uma economia estável, está tudo bem. Para que sobrenatural quando está tudo bem? Para que sobrenatural quando você pensa que tem o controle sobre tudo? Podemos viver no automático, podemos nos conformar com as conquistas do passado, estamos bem financeiramente, profissionalmente, não há sinais de ameaças. Podemos olhar para a nossa família e os nossos filhinhos estão correndo nos corredores da casa. O casamento vai bem, quando você sai, beijinho na esposa, beijinho no esposo, está tudo bem. Os filhos estão bem. Por que buscar o sobrenatural de Deus se a minha família está bem? Ninguém está doente, não há crise profissional, financeira, temos tudo o que precisamos. Você está entendendo? Outubro passado, 6 meses atrás, está igual os filmes. Tudo bem, tudo sob controle. Perspectivas tremendas, bolsa de valores bombando, gente ganhando. Olha, o investimento 0,03, para quem já ganhou 1, 2%, aí estava 0,3% por mês. Aí, bolsa de valores, 100% de rendimentos em um ano. Ações de algumas empresas explodiram. Para que Deus? Está tudo funcionando bem. Podemos olhar para a igreja da mesma forma. Temos estrutura, lembra? Vamos planejar o ano de 2020. Congresso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Por quê? Porque 2019, tudo bem. Temos estrutura, liderança forte, preparada. Temos recursos financeiros, temos até saldo. Projetos estão indo bem, a igreja, seus cultos estão muito bem frequentados. Nós, pastores, nós nos encantamos com o que os olhos veem. E eu não sou diferente. Há um auditório cheio, lotado, e o pastor pensa: Deus está abençoando, está tudo bem. Aí vem um relatório financeiro, alcançamos 107%, oh glória! Glória a Deus. Podemos olhar para a sociedade, as instituições, o Estado, a nação, tudo parece bem, economia está se desenvolvendo, renda distribuída, as empresas bombando, como eu falei. E diante de tudo isso, meus irmãos, estávamos totalmente equivocados. Não estava tudo bem. Por isso que a Bíblia diz, quando você
pensa que está em pé. Cuidado, para que você não caia. Não é o fato de tudo parecer estar bem que nos dá o direito de deixarmos Deus sentadinho. Não é o fato de parecer estar tudo bem que nós devemos dizer para Deus: deixa que eu resolvo isso. Deixa que eu controlo. Levantamos na hora que queremos, dormimos na hora que queremos. Não há um planejamento de leitura da palavra, de dobrar-se diante de Deus e buscá-lo. Está tudo bem. Quantos domingos foram substituídos por coisas seculares? Quantos filhos foram criados com abundância e agora estão passando dificuldades? Quantos filhos foram criados sem a disciplina de uma vida espiritual e agora estão com dificuldades? Não podemos excluir Deus da nossa vida, mesmo em tempos de prosperidade e crescimento. E achar que tudo isso vai terminar bem. Estamos vivendo um tempo de grande indiferença, contemplação das coisas espirituais. Aquilo que Deus já fez. Meus irmãos, a igreja, e eu obviamente estou pregando primeiro para a igreja, nós somos muito bons em citar os fatos passados. Esquecendo que o nosso Deus, segundo Hebreus, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus não mudou. E quando nós olhamos a trajetória do povo de Israel, havia altos e baixos. E Deus era o mesmo. Se você ler o Salmo 107, o povo se corrompia, o povo se desobedecia, o povo se rebelava, o povo murmurava. Mas aí eles clamavam ao Senhor e o Senhor os ouvia. E o Senhor os livrava na sua angústia. Deus não mudou. Mas o mais triste é que o povo também não mudou. O povo continua do mesmo jeito. Só entende o caminho do céu quando o inferno aperta na terra. É preciso mudar esse roteiro da nossa vida. É preciso mudar o roteiro da igreja. Jesus disse: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Jesus estava olhando para a cruz. Ele sabia que iria morrer. Ele sabia que seria injustiçado, julgado, condenado e morto. Mas ele está dizendo para os seus discípulos: se vocês confiarem em mim, se vocês crerem em mim, vocês farão as mesmas obras que eu estou fazendo, e mais, farão maiores. Sobrenatural. Com a presença visível ou com a presença invisível de Jesus, o sobrenatural de Deus que está presente. A igreja moderna viveu satisfeita com aquilo que Deus já fez no passado. Mas o nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Por isso que Isaías escreve no capítulo 64, ele diz: ó, se fendesses os céus e descesses, e os montes se escoassem diante da tua face, como fogo abrasador de fundição, fogo que faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. Assim as nações tremessem da tua presença, quando fazias coisas terríveis que nunca esperávamos, e descia, e os montes se escoavam diante da tua face. Eu quero dizer para você que
o Israel estava atravessando o deserto, ele estava enfrentando as dificuldades do calor, ele estava enfrentando as dificuldades do pão, ele estava enfrentando as dificuldades da água, ele estava enfrentando todas as dificuldades, mas a Bíblia diz que o terror de Deus ia na frente, e o coração dos povos vizinhos se derretiam ao ouvir, saber que Deus agia em favor de Israel. Eu quero que você saiba que o mundo somente será abalado quando esse mundo olhar para uma igreja e ver nela o sobrenatural de Deus. Mas o que é que acontece conosco? Estamos bem. Estamos bem. Mentira. Não estamos bem. Montão de crentes medrosos, muita gente apavorada, muita gente que nunca abria a Bíblia, hoje está abrindo, muita gente que não lembrava de orar, hoje está se ajoelhando. Se Deus tivesse tido a igreja de hoje, algum tempo atrás, a igreja de hoje teria uma resposta sobrenatural. Em segundo lugar, diante dessa expectativa de vivermos o sobrenatural, a igreja precisa entender que está na hora de não somente ela, mas o Brasil experimentar o sobrenatural. E levantou-se grande tempestade de vento, e subiam umas ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Meus irmãos, eu tento imaginar, eu já pesquei de barco, eu sou pescador, e pescador que pega alguns peixinhos. É bem verdade que todo pescador aumenta o tamanho do peixe. O peixe tem 2 quilos, ele fala que tem 4, uns 4 quilos. Né? Deixa para lá. Mas os discípulos, quando Jesus diz assim, vamos passar para o outro lado, irmãos, não tinha nada de novidade nisso. Lembra de Sansão? Lembra de Sansão? Sansão pisou na bola uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Sansão brincou, até que o Espírito Santo saiu dele. E ele não percebeu. E aí, quando a Dalila falou, os filisteus estão vendo Sansão, ele disse, eu vou me resolver como das outras vezes. Eu vou me sair bem. Só que o Espírito Santo não estava mais lá. Muitas vezes, nós estamos numa rotina espiritual tão miserável, que a gente pensa, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Só que naquele dia, não vai dar certo. Deus fala assim, agora eu vou deixar você resolver, porque você sempre quis resolver sozinho, então agora eu vou deixar você resolver. Aqueles discípulos entraram no barco. Vocês acham que eles nunca haviam experimentado uma tempestade naquele lago? Claro que tinham. Vocês acham que eles nunca experimentaram aquele vento forte? Sim, muitas vezes. E quantas vezes eles precisaram de orar? Nunca. Nunca eles precisaram de orar. Eles já eram experientes, eles eram calejados ali. Rema para cá, rema para lá, tira a água, faz isso, faz aquilo. E atravessavam. Mas aquela tempestade era diferente. Como essa crise é diferente. Essa crise é diferente de todas as outras.
porque essa crise está debaixo do controle de Deus. Eu não estou preocupado se é vírus chinês, se é vírus coreano, eu não estou preocupado de onde é esse vírus. Uma coisa eu sei, que existe um Deus no trono e Ele está governando. É Ele que vai dizer com esse vírus, como Ele disse para o mar: até aqui virás e não mais adiante. Mas os discípulos se surpreenderam. Eles foram atravessar até que o vento e as ondas ficaram fora do controle. Já percebeu isso na sua casa? Já percebeu isso na sua vida? Quando você pensa que tem resposta para tudo, recurso para tudo, e de repente você descobre que nada funciona. Quando a crise e as tempestades chegam, descobrimos que não temos respostas. A sua mulher, os seus filhos, a sua mãe, os seus parentes perguntam: o que nós vamos fazer? E você não sabe o que vai fazer, porque essa crise não tem data para terminar. Estamos vivendo uma das maiores crises institucionais. O que será o Brasil daqui a 6 meses? Você sabe? Não sabe? Temos que ter uma visão do sobrenatural de Deus. Ou eu creio que Deus está no trono e nada vai acontecer fora dos seus propósitos. Mas ninguém sabe. E não há como prever humanamente. Só há como crer. Só como crer. Estamos vivendo uma crise econômica de nível mundial. Disse aqui domingo passado, a reforma da Previdência projeta uma economia de 800 bilhões, pois o investimento que está sendo feito para essa crise é de 800 bilhões. Todo esforço humano perdido. A força humana não resolve. Estamos vivendo uma crise ética, moral. As pessoas que eram amigas hoje são inimigas amanhã. As pessoas que nos beijavam hoje, Judas foi lá no Getsêmani, onde ele havia orado com Jesus muitas vezes. Judas foi lá e beijou a face de Jesus. Mas não era um beijo de amigo, era um beijo de traíra. Estamos vivendo essa crise ética, moral. Não há mais limites para se conquistar os seus propósitos ou interesses. A igreja não funciona assim. A igreja, ela funciona nos parâmetros de Deus. Por isso que eu estou preocupado de voltar e não voltar. Não é nenhum fato, é claro que eu gostaria de estar aqui, mas se voltarmos o culto, eu serei o primeiro a não poder estar aqui. Porque eu estou acima de 60 anos. Mas nós conhecemos como é que funcionam as fiscalizações. Existe uma fiscalização diferente para A, B e C. Existem simpatizantes e antipatizantes. Estamos vivendo uma crise de fé. Gente que frequentava cultos para pedir bênçãos. Eu vim receber. Irmãos, receber de Deus não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Mas nós não vivemos só para receber. Nós vivemos também para servir. Imagine toda vez que o seu filho chega perto de você. E ele fala assim: papai. E você fala assim: e agora? O que ele vai pedir? O que Deus mais quer não é só uma igreja que pede, e queira. Não, Deus quer uma igreja à semelhança de Isaías, quando experimentou a glória de Deus, sobrenatural de Deus. Isaías diz: eis-me aqui. A crise, o sobrenatural, deve nos levar, ou deve nos trazer para o altar, e cada um dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Nesse tempo, usa-me, Senhor, neste tempo. Estamos vivendo então essa crise
de fé, gente que frequentava. Mas Deus quer que a igreja venha também para confessar os seus pecados, para se arrepender dos seus maus caminhos, para buscar a presença gloriosa dEle e vê-lo se manifestando. A presença de Deus se manifesta no meio do seu povo. Hoje, veja, você que está me ouvindo agora, você pode até pensar, com esse entusiasmo todo, o pastor deve estar com o auditório lá bombando. O Espírito Santo está ocupando todos os lugares que vocês não estão podendo ocupar. Porque a inspiração não vem de auditório, a inspiração vem do céu, a inspiração vem do Senhor, a inspiração vem do poder de Deus. Quando a igreja entende quem é que a inspira, não é auditório, não é receita, não é nada, não são as circunstâncias econômicas e sociais e políticas. A igreja tem um telefone vermelho diretamente com o trono de Deus. Hoje, os templos estão vazios, uma liderança preocupada, a receita é uma incerteza. Sabemos como vamos terminar maio? Não. Os membros estão vivendo uma crise de fé. O que vamos fazer? Entendemos as várias circunstâncias. Entendemos que existem situações que o membro, que a pessoa, que o cidadão, um sofre mais que o outro. Por exemplo, uma pessoa que tem um trabalho, e nesse trabalho recebe 5 mil por mês, recebe 10 mil por mês, e aí, assim, a empresa, só vamos pagar você 50%, mas ele vai receber a metade. Mas tem gente que não está podendo trabalhar. Está tendo que se recriar. Eu atendi uma pessoa essa semana. Ela vendia coisas assim do iFood, comidas. As pessoas não querem, só das grandes empresas. A renda foi para zero. Nós entendemos que existem casos e casos. Mas nesta hora, nós precisamos, como salmista, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. A crise pode ser o arado de Deus para afofar, amaciar o seu coração, tirar os impedimentos e trazer a presença sobrenatural, sobrenatural dele na sua vida. Os discípulos jamais se esqueceriam daquele dia, o poder sobrenatural de Jesus trazendo livramento e salvação. Os discípulos estavam naquele barco. Irmãos, os temperamentos dos discípulos são bem distintos. Um Pedro, comando forte e autoritário, um João, pacífico, amoroso, um Tiago, moderador, um Tomé, questionador. Imagine a confusão que se instalou naquele barco. Mais ou menos o que tem acontecido no nosso meio, em muitas casas, em muitas famílias. Estão procurando culpados, responsabilizar pessoas. Não, esse é o momento de unir. É unidade. E eles lutaram, até que perceberam a presença de Jesus e foram lá acordar Jesus. Senhor, o Senhor não se importa que pereçamos? Os discípulos não esqueceriam aquele dia. A crise pode trazer desespero, sofrimento, perdas, divisão e confusão. Pessoas poderão até sair de casa, como está acontecendo, um grande índice de divórcio nesses dias. Eu estou lidando com alguns casos. Marido disse para a mulher, não quero mais. Não é um só. Crentes desistindo da fé. Desistindo.
desacreditando que Deus vai operar, a decepção da sociedade com a liderança do país. Enfim, nós temos um prato cheio para todos os cardápios, de todos os cardápios. Nós temos uma confusão instalada na alma humana. Porque, irmãos, a crise, ela não chega só para o pobre, não. É claro que o pobre, quem mora em comunidades carentes, a possibilidade da crise ser mais grave é grande. Não há uma higiene adequada, as proximidades das casas. Eu, quando passo por algumas pessoas lá no nosso condomínio, elas vêm na calçada, eu passo na grama, porque eu entendo a preocupação. Mas a crise chega para o rico, a crise chega para o pobre, a crise chega para o empresário e a crise chega para o trabalhador. A crise chegou para todos. Eu conversando ontem com uma pessoa que lida com empresários, ele estava me compartilhando algumas situações. O Brasil, a sociedade, a igreja, a família, eu e você, todos nós, precisamos mais do que nunca de um sobrenatural de Deus. Então nós aprendemos aqui, nesses 2 pontos, quando vivemos ignorando, indiferentes ao sobrenatural. Quando nós vivemos reconhecendo que precisamos do sobrenatural. E para encerrar, eu pergunto, quando esse sobrenatural de Deus acontece, o que ele produz? O que ele traz junto? Quando o sobrenatural de Deus se manifesta, o que ele faz? O que ele produz na nossa vida, na sua e na minha? O sobrenatural de Deus produzirá marcas, mudanças, transformação na vida, na fé, na família. Marido não ficava em casa, agora está em casa. Lava a louça, faz o café, senta com o filho. Descobre, revela esses talentos todos, esse potencial todo que está dentro de você. Em vez de ficar só reclamando ou criticando a situação, se reinvente. Não dá para ir no shopping gastar. Não tem como ir viajar. O dinheiro nem é usado. Pega o cartão, vai no mercado, compra. Tem comida, tem água, pagou aluguel. Fica quietinho. Bom tempo para economizar, ou para ajudar, como muitas famílias têm feito. As causas de nossas crises serão extirpadas, veja, e Ele despertando. Irmãos, quando Deus se levanta, Ele repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou e houve grande bonança. Quando Deus se levanta, há uma grande bonança. Os discípulos estavam apavorados. Agora eu quero que você pense comigo. Os discípulos estavam angustiados, apavorados, pensando que iriam morrer. Mas Jesus simplesmente se levanta e olha para o mar e dá uma voz de comando para o vento e para o mar. E tudo se transforma. Irmãos, o mar era mar, antes e depois. A diferença era como o mar estava se comportando. O ser humano, você e eu, nós somos o antes e o depois. Somos pessoas, temos emoções, temos desejos, temos vontades, temos temperamento, temos uma série de coisas. Mas, como nos comportamos antes e depois da intervenção sobrenatural de Deus, é isso que faz a diferença. Quando Deus intervém em uma pessoa, ela deixa de ser uma causadora de tempestade e ela é uma canalizadora de paz, de vida,
de esperança. As causas que antes nos abalavam, agora não nos abalam mais, despertando, repreender o vento. Os ventos nos apavoram. Agora estão em silêncio. As ondas, que eram canalizadoras de instabilidade, agora estão quietas. Entenderemos que Deus não está jamais, estará indiferentes. Só bastou os discípulos chegar, Senhor Jesus, e Ele agiu. Senhor Jesus, e Ele agiu. Se você na sua casa clamar, Senhor Jesus, Ele vai agir. Ele estava na popa dormindo, e eles foram lá e despertaram. No amor não há temor. A presença de Deus lança fora todo medo. A fé será fortalecida e exercitada. Teremos uma história para contar. Aprendemos que o clamor que sai da nossa alma pode produzir uma manifestação do sobrenatural em nosso favor. Jesus se levantou e Ele repreendeu o vento e o mar. Jesus trouxe o sobrenatural de Deus para dentro daquele barco. Meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, se vocês se unirem e clamarem ao Senhor, o sobrenatural de Deus não vai invadir somente o seu coração, mas Ele vai invadir a sua casa, a sua família, e as coisas vão mudar. Ele vai mudar essa história. Concluindo, meus irmãos, podemos viver hoje o sobrenatural de Deus? Será, pastor, que podemos viver o sobrenatural de Deus no Brasil? Podemos viver o sobrenatural de Deus na casa, na família? Como, pastor? Irmãos, o caminho é o mesmo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se eles se humilharem, orarem, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei e eu sararei a sua terra. Então, primeira coisa, como? Reconhecer que você precisa de Deus. Não é precisar do que Deus tem, não é precisar do que Deus faz, não é precisar do que Deus precisa te dar, não, você precisa de Deus. Quando um casamento, quando a mulher descobre que precisa do marido, é diferente. Quando o marido descobre que precisa da mulher, é diferente. Não é só precisar do que a mulher faz. Comida, roupa, cuidar da casa, cuidar dos filhos. Não. É dela. É dela. Quando os filhos descobrem ou descobrirem que precisam dos pais, e os pais descobrirem que precisam dos filhos, tudo vai mudar. Um cuidando do outro, um ajudando o outro, um incentivando o outro. Reconhecer que precisamos voltar a ter uma vida de intimidade com Deus. Segundo, revelar um coração rendido, quebrantado, contrito. Em vários textos da Bíblia, nós encontramos um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezarás. Você pode ter feito muita bobagem, muitos erros, decisões erradas, mas se você se humilhar, como ele diz em Tiago capítulo 4, ele diz em Pedro capítulo 5, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e Ele ao seu tempo vos exaltará. Reconhecer que Jesus é Deus. Você está em casa agora, talvez tenha conseguido esse ato heróico de me ouvir até agora. Eu quero desafiar você a fazer dessa semana uma semana diferente. Buscar o sobrenatural de Deus através da intimidade com Deus. Separe um tempo para você ler a palavra como nunca antes. Separe um tempo para você orar como nunca antes. E depois que você ler a palavra, depois que você orar, podem subir. Depois que vocês pararem, você vai parar um tempinho para ouvir Deus. Mas use a linguagem certa. Pastor, o que é a linguagem certa? Honestidade. Não adianta mentir para Deus porque Ele conhece. Se você entendeu
e reconhece que precisa de um sobrenatural de Deus na sua vida, através da presença dele na sua vida, coloque aí no chat da igreja: eu quero experimentar um sobrenatural de Deus na minha vida, e nessa semana eu decido separar tempo para orar, separar tempo para ler a palavra e ouvir Deus. Segundo, se você entendeu essa palavra e você está afastado, você ainda não entregou sua vida a Jesus, é hora de você colocar-se na tela: eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero me reconciliar com Jesus, eu quero voltar a andar com Jesus. Faça isso, o sobrenatural de Deus virá. Diga para Deus: Senhor, eu quero pedir perdão, porque no tempo de bonança, no tempo de paz, no tempo de prosperidade, eu vivi de costas para Ti. Eu quero pedir perdão porque eu não consultei o Senhor sobre escolhas e decisões. E hoje, Senhor, eu estou aprendendo que preciso de ajuda. Me perdoa, Senhor. Entra na minha vida, entra na minha casa, faça como Zaqueu. Entra na minha casa, Senhor, entra na minha vida, muda todas as estruturas, faz um milagre em mim. Diga: Senhor Jesus, eu quero convidar o Senhor para entrar na minha vida, mudar meus pensamentos, mudar meus sentimentos, mudar minha história. Eu quero não só vencer a tempestade, mas eu quero viver o sobrenatural do Senhor a partir de hoje. Eu te convido a entrar na minha casa, a entrar na minha família, nos meus negócios, nas minhas finanças, nos meus talentos, nos meus dons. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor. Senhor, use a minha vida para produzir sobrenatural do Senhor na empresa. Senhor, use a minha vida para ser criativo, para desenvolver alternativas e criar algo novo do caos. Eu tomo posse, Senhor, pela fé, de que o sobrenatural do Senhor está começando hoje na minha vida e na minha casa. Eu faço isso em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Estaremos juntos, se Deus assim permitir, às 18h30. Até lá. Deus te abençoe, em nome de Jesus.